Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar mais um módulo, né, de biologia. Hoje a gente vai começar a falar de um grupo muito importante, né, que são os grupos dos protistas. Só que como os protistas eles são um pouquinho diferentes, né, e vocês não costumam estudar tanto, eu dividi eles em duas aulas, né? Então, nessa primeira aula nós vamos estar falando das algas, tá? Na outra aula nós vamos estar falando dos outros protistas que são os protozoários, tá bom? Então, quem são esses protistas? Assim como vocês já viram em outra aula, né, na aula anterior de taxonomia e filogenia, protistas é um reino que se forma, né, apesar desse nome reino não ser mais tão correto, mas é um grupo ou um reino chamado de reino protoctista. Dentro dele nós temos os protozoários, que são os organismos heterotróficos, ou seja, os protozoários que são aqueles organismos que não conseguem produzir seu próprio alimento, tá? E nós temos as algas, que são os organismos autotróficos, que são os organismos fotossintetizantes que produzem seu próprio alimento, tá bom? Então, basicamente, os protistas são divididos entre esses dois grupos. E por que pro, né? Quando a gente pensa em protista, a gente pensa em pro, a gente pensa em primeiro. Então, os protistas, a que tudo indica, né? Nós acreditamos que os protistas eles foram os primeiros organismos eucariontes a surgirem. Então, as células animais, por exemplo, elas teriam um ancestral eucarionte que seria um protista. E as células vegetais, por exemplo, teriam um ancestral eucarionte que seria um protista também. Da célula animal, esse ancestral seria um protozoário, e da célula vegetal, esse ancestral seria uma alga. Então, esse pro vem de primeiro, né? Os primeiros eucariontes a surgirem, tá bom? A transição entre um organismo procarionte e um organismo eucarionte que ocorreu há muitos e muitos anos atrás, tá? Quais são as principais características dessas algas, que são características muito importantes que vocês têm que lembrar sempre? São eucariontes, tá? Então, lembrando que quando a gente fala de protista, a gente está falando de um organismo eucarionte, que possui uma célula mais complexa, que possui organelas membranosas, núcleo, tudo aquilo. São autotróficos, ou seja, as algas elas produzem seu próprio alimento, elas realizam processos de formado de fotossíntese, tá? E por isso a gente acredita que existe essa relação delas com as plantas, né, com os vegetais, de elas serem esse ancestral comum dos vegetais. E as algas elas podem ser uni ou multicelular, ou seja, eu tenho algas formadas de apenas uma célula e eu tenho algas formadas por várias células, tá? Nesse caso, eu usei o termo multi ou pluricelular, multi e não pluricelular, desculpa. Por quê? Porque elas não possuem tecidos verdadeiros, tá? Então, diferente lá dos vegetais, diferente dos animais, as algas elas não vão possuir tecidos verdadeiros. Por isso eu não botei pluri, botei multicelular, tá? Mas elas podem ser constituídas apenas de uma célula ou de muitas células. Isso vai depender do tipo de alga que a gente vai estar falando ali, tá bom? Essas algas elas podem ser divididas em microalgas ou macroalgas, tá? As microalgas são as unicelulares, certamente, e aí elas são microscópicas, né? Então, assim como a gente não consegue ver a bactéria a olho nu, né? Porque ela é microscópica, né? Porque ela é unicelular, a gente também não consegue ver a alga. Obviamente, essa microalga é maior do que uma bactéria, porque a bactéria é procarionte, a alga é eucarionte, mas ela continua sendo unicelular. Essas microalgas, que são as algas unicelulares, elas constituem o que a gente chama de fitoplâncton. O que seria o fitoplâncton? O fitoplâncton é o conjunto de organismo fotossintetizante presente em ecossistemas aquáticos, tá? Então, esse fitoplâncton, ele está lá no que a gente chama de zona fótica, tá? E a zona fótica são os primeiros 200 metros dos mares, oceanos, ou seja, é onde a luz do sol ainda consegue chegar. Porque, veja bem, esse fitoplâncton, plâncton são sempre organismos que estão em suspensão na água, né? São organismos que estão flutuando ali na água. Fito vem de vegetal, fotossíntese, enfim, planta, algo do tipo, tá? Então, esse fitoplâncton seriam os organismos autotróficos ou fotossintetizantes presentes em ecossistemas aquáticos, tá? Eles têm que estar presentes nessa zona chamada de fótica, porque eles precisam receber a luz solar
para realizar a fotossíntese, entenderam? Então, por isso, esse fitoplâncton ele só está presente ali nessa parte, mas nessa primeira parte, nessa primeira camada de um mar ou de um oceano, tá bom? E esse fitoplâncton ele acaba sendo muito importante, porque ele é a base da cadeia alimentar, tá? E quando eu digo que ele é a base da cadeia alimentar, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que para ter todo o processo, né, de construção de uma cadeia, de um organismo se alimentando do outro e a energia sendo passada nesses diferentes níveis tróficos, eu preciso começar por um lugar. E em uma cadeia de pasteio, que é uma cadeia que a gente geralmente vê, né, ou até uma cadeia de detritos, que é um pouco diferente, enfim, uma cadeia alimentar começa pelo produtor. Então o produtor está no primeiro nível trófico. Ele quem vai estar recebendo a energia química, recebendo energia solar e convertendo aquilo para ser passado ao longo da cadeia. No caso de ecossistemas terrestres, a gente fala geralmente que o produtor são as plantas, os vegetais. No ecossistema aquático, a base dessa cadeia acaba sendo as algas, tá bom? De modo geral. E essas algas são que chamamos de verdadeiro pulmão do mundo, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a floresta amazônica é o grande pulmão do mundo, né? Isso não está muito correto, porque a floresta amazônica ela produz muito, mas ela consome muito, diferente das algas. Essas algas, elas produzem muito oxigênio, elas realizam muita fotossíntese e não consomem tanto. Então elas são responsáveis por aproximadamente 70% dessa fotossíntese mundial. E por isso acabam sendo chamadas de pulmão do mundo. Tá? Então esse é o verdadeiro pulmão do mundo, se fosse tratar assim. Tá? Então essas são as microalgas. Além das microalgas, nós temos também as macroalgas, que são algas macroscópicas. Essas sim são multicelulares. Tá? Então essas são constituídas por várias células. E essas macroalgas, elas são visíveis a olho nu e elas geralmente são fixas a várias rochas. Né? Existem vários tipos de macroalgas, né? Então, se você, dependendo da praia que você vai, se já foi a região dos lagos e tudo mais, você já deve ter visto várias algas lá, algas verdes, algas vermelhas, algas marrons. Então, a gente tem uma diversidade grande de macroalgas ali e geralmente elas estão relacionadas ou associadas às rochas, tá bom? Como que funciona um pouco da célula dessas algas? Essas algas acabam sendo relativamente simples, tá? Mas o que eu quero destacar aqui para vocês, porque essa aula, o objetivo não é ficar em citologia, né? A gente vai ter um módulo de citologia. O objetivo é falar do grupo, das características do grupo. Mas só ressaltando algumas coisas da célula que são importantes, por exemplo, o cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese, das algas ele possui diversos pigmentos, tá? Porque geralmente a gente fala que plantas possuem clorofila no cloroplasto. Beleza. Tem vários tipos de clorofila, mas beleza. Mas as algas, elas possuem muitos pigmentos, além da clorofila. E por isso, tem algas de muitas cores. Por isso que eu falei que tem alga marrom, verde, vermelha, porque nós temos uma diversidade de pigmentos fotossintetizantes ali, tá bom? E a parede celular delas é outra coisa muito importante também, tá, gente? Porque a parede celular dessas algas, elas possuem um carboidrato principal, que é a celulose, tá? Então a celulose é o principal carboidrato, né, de parede celular, tanto de vegetais quanto dessas algas e tudo mais. Só que quando a gente fala de plantas, a gente sempre pensa parede celular, celulose. No caso das algas, tem outras estruturas ali também. Então a gente pode ter carbonato de cálcio também, tá? Para algumas algas que são mais rígidas, a gente vai falar dela nos próximos vídeos. A gente pode ter o agar. O agar ele é muito utilizado para muita coisa, mas em laboratório a gente usa muito o agar para a constituição de meios de cultura, né? Porque ele é uma substância que ele solidifica em uma determinada temperatura. Então, quando a gente quer produzir meio de cultura, a gente geralmente utiliza o agar como uma base, como se fosse uma gelatina ali, e que a gente adiciona nutrientes para permitir que cresça bactéria, fungo, enfim. E a carraginina, que também é um composto mucilaginoso importante que pode estar presente na parede celular, tá bom? Então, essa é a introdução, tá, às algas. Agora, nos próximos vídeos, eu vou estar falando dos grupos, né, que nós temos, de como nós classificamos essas algas e das principais características de cada grupo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.